Então, gente, o que o Código Civil brasileiro determina, né? A princípio, o Código Civil, como já está dizendo o próprio nome, determina normas envolvendo o direito privado, gente. É sobre só o direito privado. E significa que regula os direitos e deveres de pessoas, tá? Os seus bens, as suas relações inerentes a elas, os nascimentos, o casamento, os contratos, as obrigações e as sucessões, tá certo? Então, o Código Civil brasileiro, todos os artigos neles inseridos, se dirige especificamente para pessoas. Para tanto, o Código Civil brasileiro ele regula prazos e define termos iniciais de contagem, tá? Para minimizar a instabilidade social. Em resumindo, o Código Civil é um importante instrumento, tá? O Código Civil é um importante instrumento de pesquisa e utilização pela sociedade nas suas relações jurídicas, que refletem a própria atuação pessoal, humana e todas as suas normas, né? Então, o Código Civil serve para que todo jurista seja consulte para determinar causas, relações jurídicas que refletem sobre pessoas. Como disse num slide sobre o Reale, qual o nosso Código Civil atual? O nosso Código Civil atual é a Lei de 10.406, do dia 10 de janeiro de 2022. A nova codificação ela tem 2.400 ou 2.046 artigos, tá? E elas foram organizadas da seguinte forma. Então aqui nós temos a estrutura do nosso código vigente. Vamos dividir em três partes, né? Mais especificamente duas partes. Nós temos aí a parte geral, né? Que é o livro 1, vai falar sobre as pessoas, normas que vão regir o direito pessoal, tá certo? O livro 2 são normas e leis que vão falar sobre os bens, propriedades de bens, tá certo? E o livro 3 vai falar sobre os fatos jurídicos. Então, esses são os componentes da primeira parte do Código Civil brasileiro, que é a parte geral. Outra parte do Código Civil brasileiro é a parte especial, né, que nós temos 5 livros específicos. O primeiro deles vai falar sobre quem? Do direito das obrigações. Tá? O segundo vai falar sobre o quê? Do direito de empresa. Então, a questão do direito empresarial. O livro 3, do direito das coisas. Tá? O livro 4, do direito da família, a vara da família. E do direito 5, o livro 5 vai falar sobre o quê? Sobre o direito das sucessões, tá? Das heranças, das continuações de bens e outras coisas do tipo. E nós temos um livro que nós chamamos Livros Complementar, que vai falar das disposições finais e transitórias. Como foi dito nos slides anteriores, o Código Civil brasileiro ele sofreu modificações no decorrer do tempo, de 2002 para cá. De 20 anos, sofreu algumas modificações, algumas modernizações, algumas implementações foram feitas, tá? Para servir de melhoria e não ficar tão obsoleto. A última modificação que nós temos aqui é a Lei de 13.792 de 2019. O que é que nós tínhamos aqui? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte cenário. Quando um sócio era nomeado administrador no seu contrato social da empresa, ele só poderia ser destituído do seu cargo pela aprovação dos titulares de ao menos 2/3 do capital social. Tá certo? Então, assim, eu sou administrador da empresa, eu só sairia de ser administrador se os titulares que tivessem ao menos 2/3 do capital social aceitassem, aprovassem a minha destituição. Como é que ficou? Essa foi a alteração que foi feita. Se o sócio tivesse sido nomeado administrador em ato separado, ou se não o sócio tivesse sido nomeado administrador, sua destituição dependeria apenas da aprovação de mais da metade do capital social. Ou seja, em vez de eu ser destituído pelas pessoas que tinham 2/3 do capital social da empresa, só poderia aprovar, agora só pode aprovar a minha destituição se tiver
mais da metade do capital social. Tá certo? Então, essa é a alteração que foi feita e está registrado na Lei 13.792 do ano de 2019. Para terminar esse slide, vamos falar sobre da frase de Clóvis Bevilacqua, que diz o seguinte: quanto melhor e mais avançada as leis, melhor e mais avançada será a sociedade. Tá? Então isso aí será um passo adiante no caminho do progresso. Tá, ok? Então essa frase do saudosíssimo Clóvis Bevilacqua.